Se você, assim como eu, está começando a vida de YouTuber e quer divulgar seu canal agora mesmo e de graça, isso mesmo, sem pagar nada, é só deixar nos comentários desse vídeo aqui embaixo a sua sugestão para o tema dos próximos vídeos, que eu divulgo o seu canal no começo do vídeo do tema que você sugeriu quando for ao ar. Mas não esqueça de inscrever-se para fortalecer o canal. O tema do vídeo de hoje foi sugerido por um inscrito aqui do ID Jovem. Muito obrigado, Iriane Silva, pela sua colaboração e convido vocês a deixar sugestão para o tema dos próximos vídeos também. Fullmetal Alchemist Brotherhood é uma das franquias de anime e mangá mais aclamada dos últimos anos. Uma razão para isso é a complexidade da série em abordar uma variedade de assuntos do mundo real. Isso varia desde tensões raciais até onde vai o domínio militar do governo, o papel do ser humano na sociedade e no equilíbrio natural do universo, além de discutir várias questões sociais, psicológicas e até filosóficas. Se você quer um exemplo, eu vou te dar vários. Um dos simbolismos mais explorados da série é o do número 7, que é considerado por muitas culturas e povos antigos como mágico e perfeito. Afinal, segundo a tradição judaica e cristã, o 7 está presente desde a criação do mundo, assim como nos revela as escrituras sagradas. A obra foi feita em 7 dias. O próprio Deus universal da religião cristã tem 7 qualificações. Primeira, imanente, está contida em todas as formas existentes. É transcendente, está acima de tudo que criou. Onisciente, ele sabe de tudo. Onipotente, tem poder ilimitado. Onipresente, está presente em toda a parte. E imutável, não está sujeito à mudança. E imaterial, porque a sua essência é espiritual. Há ainda os 7 chakras, as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais, as 7 maravilhas do mundo antigo. Encontramos o simbolismo do número 7 em todas as religiões. No judaísmo, há os 7 degraus da perfeição, os 7 braços do candelabro sagrado, as 7 moradas de Javé, os 7 anos que durou a construção do templo de Salomão, os 7 sacerdotes que, trazendo 7 trombetas, deram 7 voltas indo da muralha de Jericó quando chegou o 7º dia. No cristianismo, os 7 dias da criação, as 7 visões do Apocalipse com as 7 igrejas, as 7 estrelas, as 7 trombetas, os 7 trovões, as 7 cabeças, as 7 calamidades, 7 anjos e as 7 taças, os 7 milagres, os 7 pecados capitais, os 7 eu sou do Cristo. A cruz onde Cristo morreu possuía 4 pontas e 3 cravos, cuja soma representa o 7. Jesus na cruz proferiu 7 frases. 7 são os sacramentos da Igreja Católica, 7 são os dons do Espírito Santo, e Jesus alimentou 4.000 pessoas com 7 pães e com as sobras encheram-se 7 cestos. No hinduísmo, o budismo, há a menção dos 7 raios do sol de Buda, os 7 céus, as 7 direções do espaço sagrado, os 7 estados do Nirvana, as 7 faces do Monte Meru, cada uma delas voltadas para os 7 continentes. Temos também no islamismo, o Alcorão faz alusão aos 7 céus, aos 7 mares, às 7 terras, às 7 divisões do inferno, às 7 portas do paraíso, às 7 palavras da profissão de fé muçulmana. O número 7 é rodeado de misticismo, visto por muitos como o algarismo da sorte. Além de ser um número cabalístico representando a aproximação do homem com Deus, matematicamente é um número singular, pois é o único que não é múltiplo e nem divisor de nenhum outro algarismo entre 1 e 10. E não podemos deixar de mencionar também os 7 pecados capitais desse vídeo. Porém, o único anime que utiliza personagens que corporificam esses 7 pecados como elemento da trama é Fullmetal Alchemist. Tem Nanatsu no Taizai, mas é bem diferente. Portanto, no vídeo de hoje veremos os 7 pecados capitais do anime Fullmetal Alchemist. Com um poder suficiente para varrer uma cidade inteira do mapa e dona de um humor quase satânico, Luxúria é um dos primeiros antagonistas de Fullmetal Alchemist, sendo também a primeira personagem dos vilões a morrer.
É retratada como uma mulher de corpo curvilíneo, seios fartos, sedutora e manipuladora. Tem como principal habilidade a lâmina suprema, podendo cortar praticamente qualquer coisa com as suas garras. Essa personagem pode ser vista como o clássico arquétipo da mulher fatal e é considerada pelos protagonistas a vilã principal no início da história. Inicialmente, luxúria estar no comando de gula e inveja faz muito sentido. Afinal, esse pecado conduz o ser humano a seus instintos mais primitivos, afundando suas vítimas no prazer e no desejo, fazendo com que seus planos fossem completados com mais facilidade. Por usar sua beleza como trunfo, o fato dela morrer queimada por Roy Mustang enquanto seus tecidos ficam à mostra, falhando em se regenerar a tempo, é bem significativa. Seu fim se dá quando ela entra em oposição à sua condição inicial. Se antes era bela e cortante, agora está horripilante e deformada. Gula tem uma aparência inofensiva, mas em segundos pode se tornar uma criatura assustadora. Sua habilidade o torna extremamente perigoso. Por ter uma falsa porta da verdade em seu estômago, ele consegue sugar tudo o que quiser, mandando a pessoa ou objeto para uma dimensão paralela aparentemente sem volta. Essa sua habilidade pode representar a fome do poder do pai, obcecado em se igualar a Deus, mas falhando em replicar a porta da verdade. Apesar de aparentar ser muito poderoso, esse homúnculo tem uma inteligência baixa, agindo muitas vezes como uma criança que obedece ordens sem questionar, só se preocupando em comer por comer. Por ser uma criatura altamente infantilizada, Gula acaba ocultando em si um enorme potencial, o potencial de ser o mais poderoso dentre os homúnculos. Ele é um universo todo de devoração. Ele devora qualquer coisa e o incorpora para uma outra dimensão, a parte da realidade, o que faria dele, com um pouco mais de desenvolvimento, perfeitamente o mais poderoso dentre os 7. Na quarta temporada, Orgulho devora Gula para se fortalecer, absorvendo a pedra filosofal do irmão e ganhando algumas de suas habilidades, como o olfato aguçado, e aqui temos o mesmo raciocínio que foi aplicado à luxúria. O pecado da Gula morre devorado. O próximo homúnculo da lista é a inveja, que tem como habilidade se transformar em qualquer pessoa, imitando a aparência, as roupas e a voz do alvo, além de conseguir se tornar o lagarto gigante deformado com todas as almas de sua pedra filosofal à amostra. Apesar disso, no decorrer do anime é revelado que a verdadeira forma do homúnculo, quando este está em sua última vida, é a de um verme minúsculo, inofensivo e patético, assim como qualquer invejoso de fato é, minúsculo, inofensivo e patético. O invejoso se alegra com o fracasso de outra pessoa, podendo em alguns casos até demonstrar uma personalidade sociopata, não se contendo com o que o outro tem, mas sim querendo ser exatamente o que o outro é. Inveja sempre desprezou a humanidade numa tentativa de negar a inveja que tinha para com os humanos, se transformando em algo qualquer um, tentando preencher desesperadamente esse vazio. Porém, no final, ele é apenas um parasita que busca estragar a vida das pessoas para tentar melhorar a sua. Inveja é o homúnculo mais desprezível e ardiloso de todos. Ele foi o estopim da Guerra Civil de Ichiban, assassinou o Tenente-Coronel Hughes, além de sempre usar suas transformações para fomentar conflito entre as pessoas. Depois de ser queimado incontáveis vezes pelas mãos de Roy Mustang, Inveja se vê encurralado na sua forma de larva. É então que, não podendo mais incitar conflito entre as pessoas e finalmente sendo compreendido por Edward, um humano que lhe julga inferior, repleto de frustração, Inveja se suicida. Ira tem a aparência de um homem adulto, ele é o único homúnculo criado a partir de um ser humano ainda vivo. Bradley foi treinado pelo exército desde criança para se tornar o líder supremo de seu país, sendo seu organismo único entre os diversos experimentos a aceitar uma pedra filosofal que é feita a partir de sacrifícios de almas humanas. Além de ser um ótimo estrategista, ele tem como habilidade o Olho Supremo, podendo prever os movimentos do inimigo e analisar o ambiente à sua volta, tornando-se praticamente imbatível em combate. Mas apesar dessas habilidades, ele ainda tem um corpo mortal, assim sendo capaz de envelhecer e sofrer as consequências da velhice, com o seu corpo não sendo tão rápido quanto antigamente, criando então uma limitação para o seu poder. King Bradley sempre aparentava estar calmo na presença das pessoas, suprimindo a sua ira, direcionando ela para os incontáveis conflitos em que o exército estava envolvido, incitando o ódio e a raiva entre os seus aliados e inimigos, fato muito bem demonstrado nos flashbacks da Guerra Civil da região de Ichiban. Depois de forçar o seu corpo ao máximo, invadindo o quartel-general e lutando com ganância, Ira tem uma morte simbólica pelas mãos do Scar.
dando abertura para o golpe final do oponente quando foi cegado pelo Sol que saiu de trás da Lua, simbólico porque Deus é representado pela união desses dois astros na alquimia e Scar, sendo um personagem religioso, estaria recebendo a ajuda da divina providência. Em seus momentos finais, Ira envelhece, nos dizendo talvez que a raiva nos consome, desgastando nosso corpo e mente até não suportarmos mais. Dissimulado, mentiroso, manipulador de mão cheia, tudo por conta de sua aparência inofensiva, mas de uma astúcia cruel. Este é o orgulho, sem sombra de dúvida, o mais genial dentre os homúnculos, exatamente por sempre estar em vários lugares sem ser percebido pela sua figura infantil. E é aí que se instala o que muitos consideram uma contradição, mas que em si não é. A imagem infantilizada de orgulho oculta todas as sombras que perpassam em seu interior. Ele tem uma extensão que vai além do seu corpo, é o medo personificado. Se prolonga, tira a luz e a esperança dos que estão em seu raio de atuação. Sempre absorve o que acontece, pois suas trevas trazem olhos consigo. E é aí que fica ainda mais fenomenal. O que aparentemente o faz inigualável é o que oculta sua fragilidade. É o que simboliza o orgulho. Parece algo, mas não é. Muitas vezes nem chega perto de si. Em seu momento final, expira em uma forma de recém-nascido, demonstrando exatamente o oposto que sua figura infantil lhe garantia anteriormente. Antes, a dissimulação do medo e de poder. No fim, o orgulho faz algo parece maior, mais astuto e sagaz, mas só quer ocultar de todo mundo sua forma mais fraca e incapaz de causar o mal. É verdadeiramente como um medo. Faz algo pequeno se transformar mesmo não sendo algo perigoso. Agora está na hora de falar do mais forte e mais poderoso de todos os homúnculos, a preguiça. Ele é capaz de cavar um túnel subterrâneo muito grande em volta de todo o continente, mas sempre reclama que está cansado, que quer parar, até para reclamar é preguiçoso, demora para articular as palavras e mesmo muito forte e poderoso, tarda em produzir a escavação, isto é, ele é muito lento. Entretanto, a preguiça tem algo oculto muito interessante, sem dúvida, é o mais destrutivo dos 7, tão poderoso e tão preguiçoso, e assim não explora todo o potencial que tem. A preguiça é a personificação daquilo que sempre se pode ser e não é, nem se chega perto de ser. Na verdade, ele é rápido, forte, difícil de impedir quando inicia um ataque, mas por não explorar seus potenciais facilmente cai em armadilhas. Sucumbe sim, mas após enfrentar 4 grandes inimigos, porém sucumbe por não saber até onde poder ir e pior, por não saber como utilizar suas habilidades de forma efetiva. A preguiça é a representação típica de tudo que se pode ser e nunca se chegará nem perto de parecer. Vocês humanos pensam que ganância é apenas dinheiro e poder, mas todo mundo quer algo que não tem. Essa é uma das inúmeras frases que podemos citar do último homúnculo a sucumbir, a ganância. A ganância é levada a caminhos escusos, obtusos e tortuosos que a isolam dos outros. Mas como acontece com o personagem, ele percebe que o que mais queria era exatamente proteger, ter pessoas por perto com quem se preocupar. A justificativa de ser ganancioso para se chegar nisso obviamente não é tão válida. Entretanto, se percebe que existe sim uma linha tênue entre ser ganancioso e querer muito poder para proteger. Ganância percebe isso em seu final, mas não hesita em se sacrificar. Ele desfaz toda a sua armadura, derruba suas fortes proteções para se mostrar também capaz de sentir algo, para não ser apenas um homem de ferro, um homem de lata, um bloco de ferro intransponível. O líder e criador de todos os homúnculos é também outro homúnculo, porém chamado de Pai, que é também o vilão de toda a história. A trama também revela que os 7 homúnculos foram criados apenas para que o Pai se tornasse um ser perfeito, como se cada homúnculo criado fosse uma parte errada de si mesmo. Com a criação dos 7 homúnculos, ele se livra, digamos assim, dos 7 pecados, se tornando em sua visão um ser perfeito. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Outro caso encerrado, meu caro Watson! Por hoje é só, pessoal, mas muito mais novidades esperam por você. É só clicar na playlists aqui do canal. Até mais!